Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, graças a Deus, para o nosso devocional aqui no nosso canal Aprendendo com Jesus. E hoje nós estaremos falando aqui e aprendendo um pouquinho mais sobre o capítulo 43, cujo título é De Volta ao Egito. É um capítulo com 34 versículos, onde nós vamos tirar bastante ensinamento também, e entender o poder e o agir de Deus em nossas vidas. Como é? Traz muitas reflexões. Amém? O esboço de todo o capítulo, ele vai do versículo 1 ao versículo 10, onde Jacó, né, se opõe à partida de Benjamim. Né? Então, ali onde você vai entender que Jacó, ele está ali, primeiro ele não quer liberar o filho Benjamim para ir, até que depois, quando o seu filho, ele se ele se coloca à disposição e responsável, né, pela vida de Benjamim, né? Então Jacó, né, Israel, ele libera para que eles sigam, né? Então, daí do 11 ao 14, eles voltam ao Egito. Depois do 15 ao 25, José recebe seus irmãos. Então, ali tem um acolhimento dos irmãos, onde José vai pedir para preparar, para levá-los para a sua casa e preparar um banquete para eles. E eles ficam sem entender nada. Isso é muito interessante. Depois do 26 ao 30, nós vamos ver ali um choro de José, né? Como que José ele fica emocionado, né, de ver aquela cena, né, os seus 11 irmãos, né, ou seja, eles estavam em 12 novamente, e depois José, ele come, né, ele se alimenta com seus irmãos numa mesa com muita fartura. E aqui nós tiramos muitos aprendizados, né? Então vamos lá. O que nós começamos aprendendo aqui, né? Logo no começo do versículo, né, ele fala que a fome continuava rigorosa na terra, assim quando acabou o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido ao Egito, seu pai lhe disse, ou seja, Jacó, né, Israel, lhe disse, volta e compra um pouco mais de comida. Mas Judá disse, o homem nos advertiu severamente, o homem era seu irmão José, né, o governador. Não voltem na minha presença a não ser que traga seu irmão junto, para liberar o que ficou. Lembra que ficou o irmão lá preso? Então, olha a seriedade disso, né? Daí, Judá fala, não posso voltar, pai. Ele falou para a gente não voltar. Se a gente voltar, é capaz de ele matar todo mundo se a gente voltar sem ele, né? Então, depois disso, mesmo com muita resistência e com todas essas explicações, né? Muita resistência do pai, né, de Israel, Benjamim viaja com os irmãos para o Egito. Ou seja, ele é liberado, né? Mesmo com aquela dorzinha no coração. Israel, o pai de todos, fala assim, pode ir, pode ir. Por quê? Porque ele do 8 ao 9, Judá, que eu mencionei no começo, que era seu irmão, ele assume toda a responsabilidade. Tá? Então, você vai ver que no versículo ali, que eu sempre encorajo vocês lerem depois todo o capítulo, ele fala assim, então disse Judá a Israel, o seu pai, deixa o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele, meu pai. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então, esse trechinho que ele fala. Eles ficaram um bom tempo lá. Então, imagina que lá da primeira vez que eles saíram, eles compraram, eles foram até lá, onde José reconheceu os seus irmãos se prostraram, mas eles não reconheceram José. Então, eles foram lá e voltaram. Então, tem toda a história que na volta, o José pede para colocar toda a prata de volta
em suas bagagens, e eles ficam sem entender nada. Na hora que eles abrem a bagagem, todo o dinheiro que eles deram para comprar a comida estava com eles de novo. Eles falam, ué, o que será que esse dinheiro está aqui na nossa bagagem, né? Mas depois que eles voltaram lá para o seu pai, o pai não permitiu que eles retornassem com o seu filho e ficaram um bom tempo, ou seja, ficaram até acabar a comida de novo. E aqui nesse trechinho final, no versículo 10, ele fala, como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Confia em mim, libera o Benjamim que eu levo, e prometo que o trago de volta, entende? E depois do 12 ao 14, né, Israel pede para que levem presentes, a prata que colocaram em suas bolsas, em sua bagagem, mas levem em dobro, e depois ele abençoa. No 14 é muito lindo, eu vou falar isso no final. Ele abençoa seus filhos, né? Então ele diz assim, né, no versículo 14, ele fala assim, que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos eu ficarei. Então, ele entende, ele fala assim, se tiver que ser assim, será. Vou confiar em Deus, que Deus tenha misericórdia de todos vocês, e eu espero fielmente que vocês retornem. Então, existe uma bênção ali muito legal. Depois, no 15 ali, você vai ver que José, quando ele olha os seus irmãos e vê Benjamim chegando, ele pede para levá-los para a sua casa para um almoço, né, para eles sentarem, se alimentarem juntos. Os irmãos estranham tudo isso, sentem medo. Então, imagina ali no versículo 18, você vê que os irmãos, eles sentem medo, né? Imagina que esquisito, né? Depois de tudo isso, pede para levar da hora que eles chegam, né? Então, imagina o Egito gigantesco, só que o tratamento que eles estão tendo, né? Não causaria em você também uma estranheza? Fala, o que está acontecendo? Daí eles sentem medo, e a hora que eles sentem medo, ele chama o administrador, né, e ele começa a dar uma satisfação, viu? Quando nós chegamos, tinha uma prata, né, depois que nós compramos o trigo, toda a prata que nós compramos estava em nossas bagagens novamente. E nós ficamos assustados por isso, não entendemos. Daí o administrador conforta, que é outra passagem maravilhosa, que é no versículo 23, para que fiquem tranquilos, pois aquilo era um presente do Deus do pai dele e do Deus deles para eles. Então ele fala assim no 23, fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo, o seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhe deu esse tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi, né? E soltou o seu irmão Simeão da prisão, e todos ficaram unidos. Ou seja, imagina aquele medo indo embora, fique tranquilo. O tesouro das suas bagagens foi o Deus do seu pai, o seu Deus, que deram de presente para você. Porque o que vocês me deram, quando vocês vieram comprar comida, eu recebi. Sabe? Daí ele não entende mais nada, né? Fala, nossa, que maravilha. Daí eles cumprem a promessa, como ele trouxe o Benjamim, ele solta Simeão, e todos se unem, e daquele momento em diante, José pede para servirem, né, o banquete. Só que daí tem um detalhe antes disso muito importante, que quando José chega, né, então imagina o coração de José, na hora que ele entra, ele vê na casa dele, olha, de arrepiar, todos os seus irmãos reunidos, né, ele não se contém, só que ele não quer chorar na frente deles. Então ele sai dali apressadamente e vai lá para o seu cantinho, para o seu quarto e chora. Eu acho que é aquele choro de soluçar, né? Então imagina a mente ali do José, a mentalidade dele, olhando que depois de 20 anos, uma coisa que ele jamais achou que aconteceria, todos os irmãos, filhos de Israel, juntos, reunidos na sua casa, na casa de José. E ele vendo o irmão caçula, Benjamim, né, filho de sangue, pai e mãe, irmão dele, ali também, sabe? Então ele se emociona e chora, né? Ele até fala ali no 29, olhando ao seu redor, vendo
seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: este é o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Então, a graça de Deus, Deus gracioso. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou, né? Aquele desabafo da alma, né? Aquele conforto que Deus deu para ele. Ele entende como o agir de Deus é maravilhoso. Então, do mesmo jeito que nós vimos lá, que lá Jacó, né? Depois, hoje chamado Israel, ele também teve um encontro com seu irmão Esaú, ou seja, Jacó, que era o pai dos meninos aí, de José. Ele também passou por isso. Deus restaurou a sua alma quando ele encontrou Esaú, que tinha aquela briga, aquela guerra entre eles se abraçaram, se beijaram, né? Tem aquela passagem, e se restauraram, né? Eles se reconciliaram. E hoje, depois de 20 anos, acontecendo a mesma coisa com José, também irmãos, se reconciliando, se restaurando. Ou seja, assim é o agir de Deus em nossa vida. Ele quer que nossa alma esteja leve. E nós temos que liberar perdão. Então, um dos grandes ensinamentos desse capítulo é liberar perdão. Devemos liberar perdão, devemos amar a todos, não devemos ter intriga com ninguém, porque isso faz mal para a nossa alma. E Deus não quer que a nossa alma esteja ferida. Amém? Vamos lá. E depois tem um teste final ainda, que eu achei muito interessante. Você vê que no último versículo, tudo estava dentro do plano de José. Vemos que serve uma porção 5 vezes maior para o caçula Benjamim. Então imagina assim, né? Um banquete onde eles estão sendo servidos, né? Então todos sentados. Então José e seus 11 irmãos e Benjamim na ponta. E daí todos recebem uma porção. Então um prato. A hora que chega lá na ponta para o Benjamim, uma porção 5 vezes maior na frente dele. Então, o que nós entendemos aqui, né, que eu até escrevi, talvez aquele teste final foi para entender se os corações dos irmãos ainda sentiam inveja. Lembra que ele tinha inveja de José? Por isso que fizeram o que fizeram com eles. Mas estava no plano de Deus. Mas eles, mesmo vendo aquela porção 5 vezes dobrada, José sentiu naquele momento que eles não sentiram inveja, porque termina assim, ó. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. O que aconteceu? E eles festejaram e beberam e comeram à vontade. Então, assim, esse finalzinho dá a entender que não houve uma inveja, tipo de ficar olhando para o outro e falando, nossa, por que o dele é maior? Né? Então, eles festejaram, então ficaram todos felizes e tudo mais, né? Olha aqui, ó, seus irmãos foram colocados à mesa perante a ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olharam perplexos uns para os outros, esse pedacinho que eu estava procurando. Porque imagina assim, a hora que eles foram colocados na mesa, fala assim, a Bíblia diz, né, olharam perplexos um para os outros. Então imagina aquela cena, todo mundo sentado, não entendendo nada, daí um olhando para o outro, assim, ó. Tipo, o que está acontecendo aqui, né? Então é maravilhoso. Então vamos lá. Esse capítulo é tocante, né? Não só pelo encontro dos irmãos, que é maravilhoso, né? Que é emocionante. Então imagina o sentimento de José, mas esse capítulo ele é tocante não só por isso, mas especialmente pela forma de como Deus é apresentado. Então nós vamos ver que no verso 14, 23 e 29, Deus é apresentado de algumas maneiras. Então, primeiramente, ele é apresentado ali no 14 como Deus Todo-Poderoso. Lembra lá que ele fala assim no 14? Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia. Então, por que Todo-Poderoso? Ele soluciona todos os dilemas. E depois, ele é apresentado como um provedor lá no 23. Quando o administrador fala assim, fique tranquilos, não tenha medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhe deu esse tesouro em suas bagagens. Então, nós temos o Deus provedor, que supre as nossas necessidades. E depois,
ele é apresentado como um Deus gracioso, um Deus de graça. Quando José abençoa o seu irmão Benjamim, lá no 29 ele fala que José acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Então, um Deus gracioso que nos oferece o que nós não merecemos. Nós temos um Deus gracioso, ele nos oferece o que nós não merecemos. Por isso, devemos ser gratos a todo momento, independente de qualquer coisa, porque nós somos errantes, nós somos inclinados ao pecado, nós não somos merecedores. Mas mesmo assim, Deus nos concede a graça. Olha que lindo isso, né? Então, em resumo, temos um Deus maravilhoso. Temos um Deus que se importa com nossa alma, igual eu falei. Né? Deus estava restaurando a história de José com o seu passado, assim como fez, né, com Jacó se reconciliando com Esaú. Né? Então, existia uma história na família ali para uma promessa se cumprir, e depois José perdoando os seus irmãos. Então, em resumo, tudo isso acontece para que José se torne um homem que se tornou. Então, ele sai de escravo, de irmão rejeitado, vendido para escravo para o Egito, né, de prisioneiro para governador do Egito, onde os seus irmãos se encontram com eles. E vai perdoar os irmãos. Então, a partir de amanhã ainda tem mais um teste ainda, tá? Que depois vocês vão entender que José faz ali com seu irmão, vai colocar uma taça na bolsa de Benjamim, mas é só para deixar curiosidade, mas é maravilhoso. Amém? E é isso, gente. Mais um capítulo maravilhoso, onde nós trouxemos aqui muitas reflexões e entendimento, e sabendo que Deus é todo-poderoso, é provedor e é gracioso. Assim nós devemos visualizá-los e saber que nós não somos merecedores, mas mesmo assim Deus nos dá a graça dele. Ele quer o nosso bem, ele quer salvar a nossa alma. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por mais um dia de estarmos aqui presente, ó Pai, nesse canal maravilhoso que o Senhor nos concedeu, também de presente, aprendendo com Jesus, ó Pai, onde nós aprendemos um pouquinho mais todos os dias sobre a Tua Palavra, sobre as reflexões para a nossa vida, e somos gratos por isso, ó Pai. Nesse dia de hoje, essa quinta-feira, ó Pai, nós pedimos que o Senhor sempre esteja ao nosso lado, ó Pai. O Senhor Todo-Poderoso, provedor, gracioso, fique sempre com a gente, ó Pai, e alimente sempre o nosso espírito, a nossa alma, para que sejamos sempre sensíveis a ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e entender o que o Senhor deseja para a nossa vida. E assim que entendermos, possamos ter o discernimento de ser obediente naquele exato momento. Pai, obrigado mais uma vez por tudo. Continue sempre nos fortalecendo, Pai. Assim vamos orar sempre. Fortaleça a nossa alma, fortaleça o nosso espírito, fortaleça a nossa fé. Que possamos ser bondosos a ponto, ó Pai, de ter um coração igual ao Teu, Senhor, para perdoarmos a todos e também sermos humildes em pedir perdão a quem nós devemos pedir. Portanto, encha-nos, ó Pai, da Tua graça, do Teu Espírito, e nos dê um coração bondoso, maravilhoso, que possamos nos arrependermos nesse exato momento, e que nesse exato momento venham em nossa mente as pessoas que nós precisamos pedir perdão, e as pessoas que ainda possam pedir perdão para nós, ó Pai. Que possamos ter essa humildade, ó Pai, de reconhecer os nossos erros e de nos arrependermos com toda a humildade, verdade, e que assim seja para todo sempre. Obrigado, ó Pai. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente seu dia. Se Deus quiser, até amanhã com o capítulo 44. Deus abençoe. Um grande beijo.